Fala, seus desajustados! Está começando mais um Seminaristas. Estamos dando continuidade na nossa série de estudos sobre teologia litúrgica, baseado no nosso livro Em Espírito e Verdade, do Dr. Luiz Carlos Ramos. No vídeo anterior nós falamos sobre o que é o culto, o que é a liturgia. Hoje nós vamos discorrer um pouco mais sobre a pergunta: por que se faz o culto? O porquê do culto, né? Qual é a utilidade do culto e por que congregar? Por que participar desses momentos litúrgicos? Exatamente. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, antes da gente começar a falar sobre isso, já curte esse vídeo aí, comenta, coloca embaixo aí, ou talvez durante esse vídeo você for tendo dúvidas aí, algumas perguntas, coloca embaixo pra gente poder compartilhar um pouco mais sobre esse tema, beleza? Maravilha, vamos lá? Vamos lá? Lucas, por que fazer culto? Bom, nesse vídeo a gente, como já começou a falar aqui, é sobre o capítulo 2 e como a gente vai abordar essa liturgia da graça, o porquê de fazer culto. Nesse capítulo 2, ele é um capítulo bem pequeno, eu acredito que talvez seja o menor do livro. Com 4 páginas. Apenas 4 páginas, e é bacana porque ele já começa com uma pergunta bem interessante, Por que alguém vai ao culto? Você já se perguntou por que você vai ao culto? Você já se perguntou, Benaia? Por que eu você já vai me ao culto? perguntei muitas vezes. Então, se você ainda não se perguntou, ou se você já tem essa resposta, aproveite para comentar aí agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. E vamos lá. Existem, digamos que pelo menos 3 respostas ou 3 visões acerca dessa pergunta. Por que alguém vai ao culto? A primeira delas que o livro, nesse capítulo ele traz, é uma resposta da igreja medieval. E essa resposta, ela diz que nós devemos ir ao culto simplesmente para sermos agraciados por Deus, Eles dão uma ênfase mística sacramental, Uma segunda resposta, uma segunda visão, uma segunda maneira de se responder a essa pergunta é uma visão dos anabatistas. E a crença aqui, e a resposta ela se dá, digamos que nós vamos ao culto para sermos alimentados pela palavra de Deus, de uma forma talvez mais resumida para a gente entender essa visão dos anabatistas. Eles dão ênfase na racionalidade dogmática. E a terceira e última visão é a visão dos reformadores. E aqui em especial a gente pode citar Lutero e Calvino, e eles entenderam que essa liturgia, ela não deve ser considerada mero meio para se obter graça ou favor divino, e nem como ocasião para que o povo de Deus, seja alimentado por sua palavra. Aqui a visão é que todas essas formas, ou digamos que a liturgia em si, fosse uma resposta à graça de Deus, Uhum. A questão dos reformadores é que eles perceberam que ao longo da história a resposta anabatista e a resposta medieval deixava o culto um tanto quanto antropocêntrico. Quando a gente vai estudar um pouco desses reformadores, nós vamos perceber em Lutero uma ênfase na teologia da graça e em Calvino, além da teologia da graça, uma ênfase na teologia da soberania de Deus. Entendendo todos esses fatos, esses focos, eles vão colocar de maneira prática: nós vamos ao culto porque nós entendemos a graça de Deus. Nós vamos ao culto em resposta a todo o processo da redenção, da salvação, da justificação de Deus para com o homem, porque toda a iniciativa foi de Deus. Nós, como fiéis, como uma comunidade celebrativa, nós simplesmente respondemos essa graça. Então, por isso é uma coisa muito interessante observar que a teologia litúrgica é uma teologia, é um galho da teologia pastoral, mas que está vinculada à teologia bíblica, à teologia sistemática.
Quando a gente olha para a questão do culto, nós vamos entender a questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da redenção, que é sistemática, né? Todos os versículos bíblicos que diz respeito a como Deus iniciou esse plano divino, para que hoje nós, em ação de graça, com um coração grato, possamos nos reunir como comunidade e celebrarmos a história da salvação. O capítulo ele é simples, são apenas quatro páginas, né? Mas nós podemos continuar esse processo de entender o culto, de entender a teologia litúrgica nos próximos vídeos. Especialmente no próximo vídeo nós vamos falar sobre o local, né? Onde se pode realizar o culto. Isso aí. Beleza? Fechamos mais um vídeo. Para a próxima, assista a série toda para que você possa ter um entendimento amplo da teologia litúrgica e sobre culto e liturgia. Vai ser muito bom para você. Muito mais do que nós fazemos as coisas no automático, é importante nós sabermos o porquê nós fazemos, como fazemos, né? O culto deve ser racional. Fique com Deus, até a próxima. Deus abençoe.